Este podcast tem o apoio de Hill's Pet Nutrition. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Cláudia Pinto e sou jornalista na revista. Neste episódio vamos falar do papel da microbiota na saúde e do que tem sido investigado no eixo intestino-rim, mas também dos produtos mais recomendados para a prevenção e tratamento de doenças ligadas à microbiota. Para esta conversa convidámos o médico veterinário Carlos Viegas, professor associado com agregação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde é também diretor do Serviço de Medicina Estomatológica Dentária. E também Raquel Fernandes, médica veterinária e consultora técnica veterinária na Hill's Pet Nutrition Ibéria. Muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, nós. Carlos Viegas, comece por si, além dos vários casos que referi e muitos outros que não vamos ter tempo de explanar aqui, tem conciliado o ensino, a investigação e a prática clínica, está ligado a vários centros, um deles o Centro de Ciência Animal e Veterinária, também na UTAD. Como é que surgiu o interesse em estudar mais a importância da microbiota? O interesse pelo estudo da microbiota surge quando a ciência, graças ao avanço tecnológico, nos deu armas e começou finalmente a explorar uma nova fronteira. Neste caso não no espaço exterior, mas aquela fronteira que existe dentro de nós. O lumen intestinal, a barreira mucosa intestinal revelaram-se de facto um universo complexo, habitado por vários tipos de agentes, desde os simbiontes que nos ajudam, aos patobiontes, aqueles que vão mudando consoante o ambiente, e os patogénicos, que através de inúmeras e complexas relações com o hospedeiro influenciam profundamente a nossa saúde e a nossa doença. Hoje também é verdade que a avalanche de evidência sobre os eixos microbiota intestino-cérebro, intestino-rim, intestino-imunidade e outros que existem, portanto, mostrou que o intestino não é apenas um órgão digestivo. Eu, de facto, já há muito tempo que insisto com os estudantes que, de facto, é um órgão fabuloso que tem funções imunológicas, neuroendócrinas e é um verdadeiro centro de regulação do organismo. Aloja uma comunidade microbiana que, por sua vez, ela influenciou o normal desenvolvimento destes sistemas, do imunológico, do endócrino, do neurológico, a própria bioquímica cerebral, depois o funcionamento, pois ele produz neurotransmissores, e deste modo também o comportamento e até a saúde mental, no caso dos humanos, não é? Dos indivíduos. Nos animais de companhia, já se descobriram relações entre a microbiota e condições, doenças como a ansiedade, a epilepsia, a obesidade, a síndrome de disfunção cognitiva, isto só para falar daquelas relacionadas com o sistema neurológico, e também sabemos que intervenções nutricionais podem alterar a microbiota e, com isso, o comportamento e o humor. Foi demonstrado, por exemplo, no caso dos cães, que uma bactéria chamada Bifidobacterium longo ajuda os cães a manter um comportamento mais calmo. No entanto, estes conhecimentos não são conhecimentos, apesar do que eu há pouco disse, que a tecnologia nos ajudou hoje a mergulhar numa nova fronteira. Hipócrates já dizia há mais de 2000 anos que todas as doenças começam no intestino. E a prática clínica confirmou isso. Doenças como enteropatias inflamatórias crónicas, dermatite atópica e doença renal crónica, só para falar de algumas, não respondiam totalmente às abordagens diagnósticas e terapêuticas que estávamos a usar tradicionalmente. E então, hoje, integrar a microbiota no raciocínio clínico deixou de ser uma opção e tornou-se uma necessidade científica. Nós aqui no podcast da Veterinária Atual também temos reparado que este é um tema muito em voga e que até está na Cada moda, vez mais. penso eu, Sim. porque já não é a primeira vez que falamos dele, portanto isso também reforça a necessidade de trazer novos eixos. E pegando aqui nisto, de antes falava-se mais do eixo cérebro-intestino, e corrija-me se eu estiver enganada, porque eu só vim fazer perguntas, mas agora fala-se também muito do intestino-rim, e também o facto de ser uma abordagem diferente também entusiasma quem estuda, como é o caso, estas áreas? Sim, e de facto não podemos esquecer que tudo começou com o eixo microbiota intestino-cérebro, e a partir daí tem-se descoberto novas abordagens que são complementares e muito interessantes. Eu gostava só de referir muito rapidamente a que nós habituámos-nos desde há muito tempo, não só as pessoas da ciência, como as pessoas lá em casa, a ver os micro-organismos como inimigos, não é? Há aquelas pessoas que desinfetam tudo na Certo. cozinha e nós
habituámos-nos muito que de facto estes micro-organismos, assim, à primeira eram para eliminar, não é? Vivemos na era da asepsia total e também do rei antibiótico na medicina. E de facto a evidência tem vindo a mostrar que o uso indiscriminado de antibióticos tem custos. Resistências, que toda a gente fala, e depois aquela parte que está um bocadinho ainda atrás da cortina, que são os efeitos tóxicos, os carcinogénicos, teratogénicos e sobretudo isto que nos trouxe aqui hoje a falar, que é a disbiose grave. E porquê é que isso é crítico? Porque a maioria dos micro-organismos, os tais simbiontes ou comensais e os tais potobiontes, suportam as nossas funções vitais metabólicas e sem eles não vivemos ou não vivemos com a qualidade que almejamos. As bactérias intestinais produzem bacteriocinas, que são produtos químicos que limitam o crescimento de outras bactérias potencialmente patogénicas, produzem ácido lático, por exemplo, no cólon, acidificando o cólon. Isso é extremamente vantajoso, não só em termos metabólicos, mas até em termos terapêuticos. Veja-se, por exemplo, o exemplo do tratamento da encefalopatia hepática com a lactulose. Produzem vitaminas, a capa, por exemplo, algumas vitaminas do complexo B. Transformam os ácidos biliares primários em secundários. Por exemplo, existe uma bactéria muito conhecida, que tem um nome muito curioso, que é o Peptaceptobacter iranonis, que quando tomamos antibióticos durante muito tempo, indiscriminadamente, ela vai desaparecer por uns tempos, o que vai fazer com que os ácidos biliares primários persistam e, ao persistirem, causam graves situações inflamatórias no intestino que conduzem à diarreia. Também produzem pós-bióticos, ácidos gordos de cadeia curta, dos quais se destaca o butirato, e também metabolizam aminoácidos essenciais como o triptofano, gerando moléculas anti-inflamatórias, por exemplo, como o indol, que é o anti-inflamatório, mas também promove, por exemplo, a vascularização da mucosa intestinal. Portanto, tem muitas funções, não podemos falar todas aqui. Mas é de facto, eu nos últimos meses, anos, tenho vindo a descobrir todas estas coisas que são maravilhosas. E outra coisa muito importante é a farmacomicrobiómica. O que é que isto quer dizer? É uma palavra muito grande e feia, assustadora. Tudo palavras fáceis de pronunciar, mas está impecável. Sim. Parece que trabalha nisto há muito pouco tempo. Mas é muito importante que se perceba, porque é assim, nós todos os fármacos, os xenobióticos que tomamos por via oral vão ser processados pelas bactérias e elas podem transformá-los em princípios ativos mais ativos, ou inativá-los, ou ativá-los. Alguns são administrados sob a forma não ativa, inativa, e também podem transformá-los em substâncias tóxicas, como por exemplo o caso do acetaminofeno. E isso é algo que temos de ter sempre em conta quando prescrevemos o medicamento, que é se um indivíduo, por exemplo, tomou antibiótico durante muito tempo e qual o tipo de antibiótico, podemos estar a causar um problema muito grave na saúde do animal que está a tomar um outro medicamento sem sabermos. E há que pode fazer. Colidir? Pode haver aí a bactéria que irá processar esse xenobiótico pode ter desaparecido, outra bactéria vai pegar nele e pode inclusive matar o indivíduo pelos produtos tóxicos que ela produz e que não era suposto ser ela a processar o princípio ativo. E pronto, hoje estamos de facto a saber coisas que antigamente considerávamos idiopáticas, idiosincráticas, que ninguém sabia explicar, mas de facto também convém lembrar que estamos no século XXI. Pois, já alguma hoje coisa já evoluiu. sabemos um pouquinho mais das coisas. E, por exemplo, uma coisa curiosa é saber que populações expostas a mais antibióticos durante toda a sua vida, isso sabemos a partir de registros da Escandinávia, que têm registros de pessoas durante 60 anos, por exemplo, ou mais, que são as pessoas que mais antibióticos tomaram ao longo da sua vida, por exemplo, que tiveram mais predisposição para desenvolverem doenças inflamatórias crónicas, como a doença de Crohn nos humanos e a colite ulcerosa. Isso é muito importante e faz-nos, de facto, mudar a agulha da nossa bússola, não é? Esta nova biblioteca de conhecimento transformou, portanto, doenças estáticas em sistemas dinâmicos e moduláveis no eixo microbiota intestino-cérebro. É fascinante ver como a integridade da barreira intestinal, a imunotolerância que se manifesta como uma inflamação de baixo grau e os metabolitos bacterianos influenciam vários aspectos da nossa vida. No eixo microbiota intestino-rim, entusiasma-me muito a possibilidade de modular a microbiota com prebióticos, que são fibras solúveis, que vão ser processadas por alguns tipos de bactérias, nomeadamente, por exemplo, as bactérias láticas, e que assim podemos reduzir toxinas urémicas, diminuir a inflamação sistémica e, por exemplo, abrandar a fibrose ou outros fenómenos que acontecem no rim e também assim limitar, diminuir, atrasar a progressão da doença renal crónica. Isto, claro, que abre portas a intervenções mais inteligentes, mais precoces, mais personalizadas, que vão muito além da abordagem tradicional. Outra alteração de paradigma, para além desta que estamos a falar, é a medicina de precisão, uma medicina individualizada. Hoje não estamos a trabalhar para os cães, estamos a trabalhar para o cão Bobby ou para o cão
pantufa. Começamos, de facto, até com as tecnologias ómicas, que é outra história muito engraçada. São outros meios de diagnóstico muito engraçados que temos agora à disposição. Podemos, de facto, desenhar terapêuticas específicas para um indivíduo. É o futuro, a medicina de precisão e personalizada. Muito bem. Como se caracteriza o eixo intestino-rim e que relevância tem nas doenças dos animais de companhia? O eixo microbiota intestino-rim é, de facto, um sistema de comunicação bidirecional que integra a microbiota, a barreira epitelial do intestino, a barreira mucosa intestinal e os metabolitos bacterianos e a função renal. Este eixo descreve de que forma alterações na função renal podem modificar o ambiente intestinal e, simultaneamente, como perturbações na microbiota influenciam a progressão da própria doença renal. É, de facto, um ciclo contínuo de rim doente, intestino disfuncional, microbiota alterada, toxinas, mais lesão renal, portanto, é um círculo contínuo. Na doença renal crónica, portanto, basicamente a ureia acumula-se no sangue, vai se difundir para o intestino, é convertida em amónia, o que vai fazer com que o pH seja alterado, favorecendo o crescimento de bactérias proteolíticas, como o Clostridium, os enterobacteriáceas e os bacteroides. Ao mesmo tempo, também vai haver uma diminuição da motilidade intestinal, e especialmente em gatos, a barreira intestinal torna-se permeável, o chamado leaky gut, e o resultado é, de facto, ocorrer uma disbiose intestinal muito marcada, que, de facto, vai dar origem a inflamação sistémica, com produção de toxinas urémicas e o agravamento progressivo da lesão do rim. E de que forma é que estas alterações na microbiota podem contribuir para a doença renal crónica, que sabemos que continua a ser muito prevalente, sobretudo em gatos, certo? De facto, a doença renal altera o ambiente intestinal, favorece a desbiose, aumenta a permeabilidade da mucosa. Portanto, aumenta a ureia no lumen intestinal, altera o pH, favorece bactérias proteolíticas e reduz aquelas como os ruminococos, que são simbiontes e benéficas para o organismo. A doença renal crónica altera também o fluxo sanguíneo intestinal, modifica as secreções digestivas, altera a motilidade, como há pouco dissemos, favorecendo a obstipação, o que é extremamente grave em gatos, e favorecendo ainda mais essa estase disbiose. Tudo isto, todos estes fatores conduzem de facto a um estado disbiótico, um estado em que há alteração não só do número como da qualidade das diferentes bactérias que estão que estão no lumen intestinal. Vai haver de facto condições para aumentar a fermentação proteolítica no cólon, derivados do triptofano e da tirosina, por exemplo, que são aminoácidos, o que aumenta a produção de toxinas urémicas derivadas da fermentação proteolítica, como por exemplo indoxil sulfato, pecresol sulfato e a fenilacetilglutamina, que são toxinas que interessam, portanto, à fisiopatologia desta doença. Estas toxinas, por sua vez, vão atravessar a barreira intestinal, o que muitas vezes está mais permeável, a tal leaky gut, entram na circulação e têm efeitos pró-inflamatórios em todo o organismo, sistémicos. Também pró-oxidativos, portanto, nós também, em termos de doença, também temos de ter sempre em conta o stress oxidativo, que vai causar, neste caso, lesão tubular. E também pró-fibrosantes, portanto, causam fibrose do rim, reduzindo a taxa de filtração glomerular e, assim, acelerando a progressão da doença renal crónica. Podem ainda interferir com a eritropoese, que é a síntese das células vermelhas, com a motilidade intestinal e com a massa muscular. Muitas vezes estes animais perdem massa muscular. Portanto, têm sarcopenia. A permeabilidade intestinal aumentada leva à endotoxémia, que é a circulação de toxinas pelo organismo, a entrada de toxinas em circulação, e a ativação imunitária crónica. O intestino deixa de ser consequência da doença renal e passa a ser o motor ativo da progressão da doença renal. E aqui está. Assim torna-se um alvo terapêutico fundamental na nefrologia dos animais de companhia. Algo que aqui há uns meses atrás, poucos meses atrás, não muitos anos atrás, nós, por exemplo, em condições como a dermatite atópica, por exemplo, nós estávamos muito habituados só àquele ciclo de banhos, de produtos tópicos. Hoje a gastroenterologia no tratamento das dermatites atópicas e o uso de dietas específicas é fundamental para a recuperação do animal. Dei aqui um outro exemplo só para também salientar a nova visão que hoje temos das doenças do rim. Raquel, a Ilse tem 15 anos de investigação na área da microbiota. Qual é que tem sido a aposta da marca nesta área? Sim, é verdade, há mais de uma década que estamos na vanguarda da investigação do microbioma. A grande aposta tem sido a transição de uma nutrição, vamos chamar clássica, para uma abordagem mais sistémica. No fundo, o objetivo é ativar e nutrir o ecossistema único do trato gastrointestinal de cada um dos animais de companhia.
Um desses resultados, um dos mais populares, é a tecnologia patenteada Active Biome Plus. Portanto, esta é uma das tecnologias que atualmente já está não só no produto Prescription Diet Gastrointestinal Biome, mas também em muitas outras dietas da gama de prescrição e também em outras gamas da fisiológica. Portanto, é uma tecnologia que nós temos estado a tentar incorporar em vários produtos diferentes. O objetivo, no fundo, é, em vez de estarmos, por exemplo, a adicionar bactérias como os probióticos que tendem a desaparecer quando se interrompe, no fundo, a toma, o objetivo aqui é apostar numa mistura precisa de fibras pré-bióticas, que são fibras ativas, ou seja, a polpa de beterraba, a casca de noz pecan, os arandos prensados, etc. E estas fibras, como a professora falava há bocadinho, não servem apenas de alimento, mas também beneficiam ou estimulam as bactérias benéficas a produzirem e a fermentarem, no fundo, a transformarem estas fibras para que se possam formar os tais pós-bióticos vitais que vão ter um efeito local, mas também sistémico. Portanto, estamos a falar, por exemplo, dos ácidos gordos de cadeia curta, os polifenóis, e isto é sempre muito, numa fase inicial, um benefício para a parte intestinal, mas que depois se torna um benefício a nível sistémico para o animal. A evolução a nível de portfólio, o primeiro ponto a falar é sempre esta questão da rapidez na resolução das questões de problemas gastroentéricos ou da gastroenterologia. Começou com o lançamento precisamente da gastrointestinal Biome, que está clinicamente comprovada que resolve a diarreia crónica em 24 horas. Parecendo que não, muitas vezes a questão do tempo, tanto para o clínico como para o tutor, é uma coisa muito sensível, e com este produto conseguimos, e simplesmente a diferença é que ele atua diretamente na saúde do microbioma. Outro exemplo, como também já temos vindo a falar, o eixo intestino-rim, foi um dos pontos também que temos vindo a trabalhar, e aqui eu acho que a marca levou um bocadinho a fasquia ao desenvolver a tecnologia Active Biome Plus Kidney Defense, ou seja, no fundo um bocadinho mais direcionada à saúde do rim. Ela está presente na gama KD, precisamente. Esta inovação, o objetivo é modular o microbioma para reduzir precisamente as bactérias proteolíticas, que são as produtoras de toxinas urémicas, e o objetivo final é proteger o rim de forma a que possamos atrasar um bocadinho aqui a progressão da doença renal. À parte deste eixo intestino-rim, e como falávamos há bocadinho também, temos a questão do eixo intestino-cérebro, e a verdade é que também já se fala desta questão da aplicação da saúde do microbioma ao estado de stress, gestão emocional do animal, etc. E um dos produtos que nós temos, um dos exemplos, é o gastrointestinal Biome Stress para gato. Portanto, que além da tecnologia adicionada destas fibras, deste conjunto de fibras, ainda tem o triptofano e a proteína hidrolisada do leite para ajudar à gestão emocional também. Portanto, estas respostas e essa própria evolução com os produtos que vão surgindo estão ligados a novas necessidades que a marca também identifica tanto nos médicos veterinários como nos tutores. Exatamente. Eu acho que a evolução tem ido um bocadinho no sentido da biologia preditiva e nutrigenómica, ou seja, a nutrigenómica não é mais do que o estudo de como é que os alimentos afetam a expressão genética do animal, e neste ponto ele tem vindo já há muitos anos também cada vez mais a trabalhar, o que permite no fundo que a nutrição trate mais do que os sintomas, trate a raiz do problema, que é um bocadinho essa a grande diferença a nível da abordagem. Tendo em conta que atualmente temos não só tutores, mas também médicos veterinários muito mais exigentes e muitas vezes com muito menos tempo disponível em consulta para poder fazer uma recomendação tão completa quanto gostariam, um dos pontos que a marca tem vindo a apostar é esta questão da gestão das comorbilidades no mesmo alimento. Portanto, já temos consciência que com o aumento da esperança média de vida dos nossos animais de companhia vem aqui a possibilidade de acontecerem várias patologias ao mesmo tempo, e uma das coisas que eu acho que cada vez mais fazem parte do futuro é termos a resolução de mais do que uma patologia num alimento. Exemplos disso, o Metabolic mais Mobility, por exemplo, que faz a gestão da parte da obesidade, mas também da osteoartrite. O CD Multicare mais Metabolic, que faz a gestão da parte da obesidade e também da parte dos cálculos urinários. E temos muitas outras, tanto em cão como em gato, portanto temos tentado ir um bocadinho nesse sentido, porque temos consciência que é cada vez mais difícil com um alimento tratarmos muitas coisas. Portanto, esse é um dos âmbitos também de foco da marca.
Outro ponto importante são as soluções integrais de primeira linha, ou seja, muitas vezes quando falamos, ainda há bocadinho o professor Carlos estava a falar da questão da gastroenterologia, mas quando falamos, por exemplo, também da dermatologia, falamos precisamente de questões que são de diagnóstico extremamente difícil, longo, e que Nem muitas... sempre é a primeira, são feitas algumas tentativas até chegar ao diagnóstico muitas vezes correto. por tentativa e erro, ou seja, temos aqui processos muito longos, muito complexos, porque implicam muitas coisas, tanto para o clínico explicar ao tutor, como para o próprio tutor pôr em prática, no fundo. E o que nós fizemos foi lançar a primeira nutrição clínica, que nos ajuda tanto a regular ou a resolver a parte das alergias ambientais, ou seja, uma atopia, como as alergias alimentares, que é a Derm Complete. Portanto, nesse produto conseguimos ter esta abordagem integrada, digamos assim, das duas coisas que normalmente aparecem muitas vezes em conjunto, mas muitas vezes com a dificuldade extra de conseguirmos distinguir qual o animal que tem uma atopia ou qual o animal que tem uma reação adversa ao alimento. Portanto, esse também é outro ponto importante. Depois, e um dos pontos que tem vindo a ser mais trabalhado pela marca ao longo dos últimos anos e inclusive é um dos pilares da marca, é a ciência do sabor. Ou seja, no fundo o combate à inapetência é o objetivo de tornar um produto, porque nós podemos fazer o melhor produto do mundo, se eles não o comerem, nada funciona. Portanto, claro, temos aqui um enorme desafio, muitas vezes, principalmente quando falamos da gama de prescription diet, que são dietas formuladas para animais em fases complexas, muitas vezes. Então este tem sido um dos focos também. Inclusive lançamos uma tecnologia que se chama EAT, que são as iniciais do Enhanced Appetite Trigger, que basicamente não é mais do que uma tecnologia estimuladora de apetite, especificamente para cães e gatos com doença renal. Ou seja, essa é uma tecnologia que os tutores e os médicos veterinários podem encontrar nos sacos, por exemplo, da KD, vem essa informação e é mais direcionada, neste caso, para animais com... Vai facilitar a adesão, que é o que todos com doença renal, exatamente. No fundo, porque eles têm um paladar diferente. E o facto ou seja, aquilo que atrai um doente renal acaba por ser diferente daquilo que atrai um animal com doença oncológica, por exemplo. E são estas diferenças de sabores, não só sabores, muitas vezes também as texturas dos próprios croquetes, mas tentamos em cada uma das situações adaptar para que consigamos fazer com que eles comam e que, mesmo que eles comam menos do que a quantidade diária, eles consigam ter tudo nessa quantidade que precisam para, no caso da doença renal, por exemplo, para fazer a manutenção da massa magra, etc. Pronto, é um exemplo. Outro exemplo também desta questão da ciência do sabor é a OnCare. A OnCare é mais recente um pouco, foi desenvolvida para situações de oncologia, mas não só, ela também é de apoio ao doente crítico, basicamente. Portanto, este tem um croquete com uma tecnologia de textura diferente para ser mais fácil de ingerir, ou seja, para apelar ali um bocadinho à ingestão do croquete, não ser tão difícil de mastigar. Já se percebeu que os doentes críticos não gostam de um croquete estaladiço, por exemplo, então a textura é mais suave. Não é úmida, mas é mais suave. E o próprio OnCare, no fundo, funciona como um produto altamente calórico e energético e extremamente saboroso, mas com muita parte apelativa da palatabilidade, porque estamos a falar de animais em situações gravíssimas de anorexia, que não têm apetite nenhum, portanto é mesmo para conseguirmos estimulá-los e fazer com que eles comam. Em relação especificamente às necessidades mais recentes, digamos assim, ou exigências mais recentes dos tutores, eu acho que nós tentamos simplificar um bocadinho as coisas em relação às recomendações, tanto para os clínicos como, por exemplo, para o tutor que vai comprar um produto a uma loja de animais, por exemplo. Mas especificamente no caso das gamas fisiológicas, nós temos uma gama chamada Vet Essentials, que é uma gama fisiológica exclusiva do canal veterinário e é uma gama que vai precisamente beber à tecnologia das gamas da Prescription Diet. Portanto, é uma gama que apresenta cada um dos produtos 5 benefícios principais, ou seja, o objetivo até mesmo da comunicação do saco é ser fácil para o clínico, ao pegar no saco, identificar esses 5 benefícios, sendo que normalmente há um que é o que se destaca. Então nós temos o Multi-Benefit Plus Dental, por exemplo, que é mais direcionado à saúde dentária. Temos o Multi-Benefit Plus Weight, que faz a parte do controle de peso. Temos também o Multi-Benefit Plus Senior Health, que nos ajuda aqui a travar a questão do envelhecimento e a
proteger contra os radicais livres. Portanto, todas estas tecnologias vêm das dietas. No caso da dental, vem da TD. No caso da controle de peso, vem da metabólica, precisamente da nutrigenómica, como falávamos no início desta pergunta. No caso, por exemplo, da Senior Health, vem da BD. Portanto, é aqui estas tecnologias que, no fundo, ficam aqui de forma profilática inseridas nesta gama fisiológica. Quando falamos, por exemplo, de tutores que se direcionam mais para a questão das no grain, que é um ponto e que muitas vezes é importante termos essa opção, digamos assim, temos o Science Plan hipoalergénico. Portanto, o Science Plan hipoalergénico é uma gama no grain, sem glúten, monoproteica, existe para cão e para gato. E o objetivo é efetivamente podermos dar aqui uma maior opção para os tutores que procuram um produto sem glúten. E a questão dos monoproteicos, que muitas vezes os clientes agora também já procuram algo mais direcionado a só uma ou duas fontes de proteína. Por último, aqui esta consciencialização que eu acho que cada vez há mais e que se calhar há uns anos atrás eu acho que não notava tanto, se calhar o professor Carlos pode-me ajudar, mas não se ouvia tanto falar em alimentação mista, esta questão da importância da ingestão de água. E é essencial tanto nas terapias urinárias, como na terapia da doença renal, como até mesmo nas terapias de perda de peso, por causa da questão da saciedade, mas mais do que a saciedade, muitas vezes para ajudarmos também o tutor a cumprir o programa de perda de peso que estamos a fazer, porque a nível de saciedade para o animal tem mais água, uma lata, portanto a nível calórico pode ser igual e ter mais água, deixá-lo mais saciado, mas para um tutor também é muito maior a saciedade de dar uma Claro. lata em vez de estar a dar uma porção de alimento seco. Portanto é importante também referir isso, que é a marca apostou massivamente em diversas texturas, patês, mousses, saquetas e os mais famosos guisados, estofados ou stew, todos eles são o nome do mesmo produto, que basicamente tem um aspecto realmente de um estofado. Olfativamente são muito mais atrativos para os animais, são mais polivalentes porque podem ser utilizados tal e qual como estão ou podem ser utilizados em sonda, se necessário. Portanto, basta passar uma liquidificadora ou uma varinha, não é preciso juntar água porque eles têm bastante Mas facilita água. todo o processo ao tutor. Exatamente, ou seja, no fundo, sendo mais palatável e mais apetecível visualmente também para o tutor, a possibilidade de ele se manter a cumprir o plano de tratamento que nós recomendamos é muito superior, no fundo, porque ele vê o animal a comer com vontade e até lhe cheira bem e tal, portanto funciona bem. Os guisados são sem dúvida das melhores texturas, acho eu, que conseguimos até agora. Muito bem, e quem está a ouvir não está a ver que a Raquel está mesmo entusiasmada com esta inovação. Sim, gosto muito dos guisados. Carlos Viegas, a sua equipa tem orientado teses académicas que analisam a eficácia do transplante de microbiota fecal na recuperação da microbiota em cães e gatos, especialmente como terapia adjuvante para algumas doenças. O que é que já se sabe ao dia de hoje? De facto, é uma pergunta interessante. É assim, eu tenho sempre o cuidado de treinar os mais jovens no sentido de não pensarem só dentro da caixa. Portanto, pensarem sempre pensamento crítico, criativo e estarem à vontade para receber informações que eles não estão habituados ou que não acham convencionais. Por exemplo, nós todos no ensino secundário ou até ao ensino secundário achamos que as células alimentam-se todas a partir dos capilares sanguíneos. Isso não é completamente verdade, porque há células que se alimentam, por exemplo, os colonócitos alimentam-se em grande parte a partir do lúmen do intestino através da membrana celular e nomeadamente a partir dos ácidos gordos voláteis que lhe garantem cerca de 70% das necessidades energéticas diárias. Isto foi só um exemplo porque eles têm, por exemplo, o intestino parece só um órgão digestivo e de excreção, não é? É muito mais, não é? Mas depois, por outro lado, também lhes digo, mas toda essa liberdade depois tem que ter uma certa contenção no sentido de garantir a melhor evidência científica. Isto é, quando eu depois ofereço soluções diagnósticas ou terapêuticas aos tutores e aos doentes, não é? Temos que pôr os pés um bocadinho na terra e neste caso aplica-se perfeitamente para o exemplo dos transplantes. Os transplantes é uma nova abordagem, é um campo de possibilidades que eu creio que ainda estamos muito no início, apesar da medicina humana já nos levar alguns anos de avanço. Eles próprios apontam em termos de evidência apenas 2 ou 3 doenças para eles serem usados. Nós ainda estamos muito na exploração, o que quer dizer que sim, devemos fazer várias teses, dissertações, devemos fazer, portanto, trabalhos de investigação no sentido de procurar em que situações
e nós já temos algumas, não é? Em que nós devemos utilizar com toda a segurança os transplantes. Por exemplo, passei a minha vida toda a dizer que não se devia usar probióticos na parvovirose, que é aquela doença que nos preocupa a todos, não é? Que existe muito, apesar das vacinações, cada vez nós termos uma taxa de vacinação maior na nossa população de cães, mas hoje está indicado como uma das raras doenças onde já há alguma evidência de que os animais recuperam muito melhor de todas as graves consequências que o vírus causa na mucosa intestinal com transplantes de microbiota fecal. Por exemplo, outras doenças, outras situações clínicas são as enteropatias inflamatórias crónicas, nomeadamente quando evoluem com diarreia crónica, e também nas disbioses induzidas por antibioterapia prolongada. Nestas situações já há de facto uma evidência que nos tranquiliza e que nos aponta no sentido de que o prognóstico é melhor nos animais aos quais de facto vamos fornecer um transplante de microbiota fecal, ou vamos realizar um transplante de microbiota fecal, porque pode ser por enema, pode ser por comprimido, pode ser de várias maneiras. No entanto, não é de facto uma panaceia. Isso é muito importante. Às vezes os médicos ficam muito tristes porque procuram sempre a panaceia, não é? Aquilo que faz bem a tudo e é fantástico. Mas cá está, a medicina baseada na evidência também é muito importante para refriar esse entusiasmo inicial. E também já se percebeu que é todo mundo a descobrir. Há sempre novidades. Exato. E estamos aquilo só que... no início. Pois. Mesmo em relação à microbiota, a todas estas alterações, tem vindo a evolução hoje em ciência, como nós compreendemos, é muito rápida, porque temos instrumentos em termos de técnicas de investigação muito avançados, temos muitas equipas de investigação, temos muita curiosidade. Os nossos jovens são fantásticos, E também têm instrumentos novos e muitas coisas que no meu tempo não tínhamos, existiam. não é? Claro, e quando nós temos isto tudo à disposição, massa crítica, temos instrumentos, nós conseguimos de facto ir mais longe. E hoje, de facto, também com o investimento que os países fazem, não é? A União Europeia e os países em particular fazem a investigação, o conhecimento hoje é exponencial. Mas, de facto, depois temos que ser muito cuidadosos, e os mais velhos temos que aconselhar. De facto, às vezes vemos assim pessoas embarcarem em algumas expectativas terapêuticas. moderadas. Temos que realmente fazer, porque também não podemos pôr em risco a vida dos nossos doentes, não é? Cá está, a transplantação de microbiota fecal é, de facto, um campo que eu creio que vai nos conduzir muito longe, mas temos que ir com cuidado e sempre depois da evidência científica, porque de facto existem aspectos éticos, deontológicos que nós temos que garantir sempre. Não podemos fazer utilização de novas técnicas sem haver de facto uma certificação prévia em termos experimentais de que as coisas vão correr bem, não é? Nós não queremos que um dos nossos animais possa em absurdo ser vítima de uma experimentação dessas. Hoje isso é intolerável, não é? Na nossa sociedade. Carlos Viegas, estamos já a terminar esta conversa. Gostava de lhe perguntar, enquanto médico veterinário de animais de companhia, deve ter acompanhado vários casos marcantes nesta área, mas há algum em particular que gostasse de partilhar? Sim, eu desde sempre, pelo menos que me lembro, eu já estou no ensino há 35 anos, há muito tempo, e nem sempre estive na cadeira de medicina interna, estive numa outra unidade curricular que se chamava Patologia Médica, mas sempre tentei ligar, por exemplo, o diagnóstico e o tratamento das doenças, nomeadamente à nutrição clínica. A nutrição clínica, de facto, é fundamental para que o profissional no futuro realmente perceba, e com as respostas da colega Raquel, eu fiquei também maravilhado ao ouvi-la, porque é assim, isto é uma dialética que não funciona, como a palavra diz, só de um dos lados, não é? Se o doente, através do seu tutor, nos procura, se nós desenvolvemos competências no sentido de ajudar cada vez mais a melhorar a qualidade de vida, a indústria também faz o seu trabalho, de facto, e no caso faz um trabalho notável e oferece-nos, de facto, um conjunto de soluções que são fantásticas e complementares a todo o nosso trabalho. Cá está. Também acresce aqui depois outra componente que é importante. Portanto, é a indústria, é o veterinário, é a técnica e também a parte afetiva, a parte empática que nós todos temos que ter, não é? Para com o animal, porque aí a saúde dele vai melhorar muito mais rapidamente. E no caso dos casos clínicos, sim, eu tenho de facto, desde que comecei a trabalhar em clínica de animais de companhia, tento sempre dar as mais-valias, não só a parte farmacológica, como a parte terapêutica farmacológica, a parte da nutrição clínica. Nós não podemos nunca esquecer todas estas valências. E de facto há casos clínicos, nomeadamente eu comecei muito pelas enteropatias inflamatórias crónicas, que é uma outra área para além da
da medicina estomatológico-dentária com a qual eu trabalho diariamente. E, de facto, tem-se vindo a notar que nós antigamente, por exemplo, em termos de enteropatia inflamatória crónica, trabalhávamos muito com alteração da dieta, mas não era uma alteração da dieta com uma visão tão abrangente como hoje fazemos. Hoje vamos escolher dietas, por exemplo, as dietas hidrolisadas, as dietas de elevada digestibilidade, proteína e glicídio também único, é maior. hoje é maior, não é? Mas esperamos mais tempo, não é? Quando uma não resolve à primeira, nós mudamos e esperamos mais tempo. Temos um pouco mais de calma, porque sabemos que 65% a 70% dos animais, só através da intervenção dietética, vai melhorar. Então, isto é fantástico, dá-nos uma confiança, não é? Quando há estudos que nos dizem que há uma validação estatística que nos diz que 60% a 70% dos animais, só através da modificação da dieta, melhoram, e não vai ser preciso dar-lhes nem imunossupressores, não é? Imunomoduladores como os corticosteroides ou os imunossupressores verdadeiros. Isso dá-nos uma tranquilidade, porque estes medicamentos, não é, têm de facto um papel fundamental na gestão destas doenças, mas acarretam muitos efeitos colaterais sistémicos que são muito desvantajosos para os animais e para os seus proprietários ou tutores. E de facto, eu tenho usado desde há muito, de facto, a modulação da microbiota, que agora se chama assim. Nós já tivemos uma alteração de paradigma em 2024, em que se propõe de facto retirar as enteropatias inflamatórias crónicas responsivas a antibióticos, e hoje elas já não existem. Os antibióticos estão na gestão desta doença muito limitados à gestão de uma situação de inflamação do cólon, sabemos que é causada por uma estirpe adesiva da coli, e nós hoje, quando não respondem à microbiota, nós propomos uma modulação de microbiota, que pode ser pelo transplante da microbiota fecal ou para a administração, por exemplo, de probióticos, e complementamos com pré-bióticos, chamamos a isto de simbióticos. Já existem soluções que têm as duas, claro, naquela expectativa, como a colega Raquel dizia, de elas produzirem os pós-bióticos, que são tão importantes para nos ajudarem, lá no silêncio do lúmen intestinal, a resolver as situações. Os ácidos gordos de cadeia curta, que falámos aqui do propionato, do butirato, e de facto é assim, é todo um novo mundo. E de facto nós vemos, por exemplo, no caso dos gatos, mesmo que a priori nós não vejamos assim alterações laboratoriais muito expressivas, mas o que é que começamos a ver? Isso é fantástico, se calhar ainda não conseguimos explicar tudo, não é? É que os animais, após a modulação da microbiota com fibra fermentável, com as fibras solúveis fermentáveis, começam a recuperar o apetite, a sua energia, o seu bem-estar, a sua relação com os donos, com os outros animais em casa. Isto é fantástico, não é? É assim, eu costumo dizer muito isso até para dar ânimo para que os alunos façam o seu percurso com mais felicidade, mais motivados. Se nós encontrarmos um propósito na nossa vida, e eu encontrei quando era criança, o meu melhor amigo era um gato preto que tinha um triângulo branco. E é assim, se eu puder fazer tudo para que eles vivam mais e com melhor qualidade, eu sou um homem feliz, e tenho sido. Pronto, e melhor mensagem para terminar não podíamos ter. É possível, exatamente. Muito obrigada a ambos. Foi mais um episódio do podcast Veterinária Atual. Pode ouvir todos os episódios no site da revista e nas plataformas habituais de podcast. Acompanhe as novidades da edição em papel, na newsletter e nas redes sociais. Obrigada por ter acompanhado. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio de Hills Pet Nutrition.